Lucas, capítulo de número 24, a partir do versículo de número 13. Essa é uma passagem, uma das que eu mais gosto, irmãos. Fala muito ao meu coração. Lucas, ele vai mencionar 3 vezes Jesus ressurreto, e essa é uma das citações de Lucas. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, diante de Jerusalém, 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles, e os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isto que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e em palavras diante de Deus e a todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, é já este o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e viram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não ouviram. Então Jesus lhe disse: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para que iam, fez-lhes menção de passar adiante. Mas eles constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando o pão, abençoou e, o tendo partido, lhes deu. E então seus olhos se abriram e reconheceram, mas ele desapareceu da presença dele. E disseram um ao outro: porventura não ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que lhes aconteceram no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Amém? Esse texto, ele fala do aparecimento de Cristo já ressurreto a esses 2 discípulos, como o pastor já mencionou antes, que estavam indo para essa cidade chamada Emaús. A cidade chamada Emaús de Jerusalém, ela ficava a cerca de 11 quilômetros de distância. O caminho entre Jerusalém e Emaús é um caminho muito difícil. Pelo seu lado interno, próximo ao rio, cercado por desertos, passando por uma colina com muitas montanhas. Esses 11 quilômetros, eles levavam a aproximadamente 1 dia e 1 noite de caminhada. E não era uma caminhada fácil. E eles estavam todo esse tempo com o Senhor. Emaús significa muito para aqueles discípulos, porque por certo é que era a cidade natal deles.
Tendo acontecido todos os fatos, eles decidiram retornar para onde começaram a sua jornada, voltar para suas casas, onde as suas famílias residiam, aonde eles haviam deixado todas as outras coisas para seguir Jesus Cristo. Agora, como estavam de luto pela morte de Jesus, tristes, cabisbaixos, eles estavam retornando para lá. Nós podemos ver no verso de número 21 que esses discípulos estavam abalados pela morte de Jesus. Na mente deles, não era para acabar assim. Não era esse o final da história que eles imaginavam. Como podia Jesus, o remidor, aquele que iria salvar o povo, ser entregue à morte de cruz? Como poderia aquele a qual toda a fé era depositada, crucificado? Sabe por que eles estavam tristes? Porque a cruz não fazia parte dos planos que eles tinham para Cristo. A cruz não fazia parte do que eles imaginavam ser o caminho de Jesus. Os discípulos, eles esperavam um triunfo político sobre Roma. Eles esperavam um Jesus guerreiro, um rei na terra, que iria triunfar sobre os judeus. Esse era o Jesus que eles imaginavam. Esse era o reinado que eles haviam idealizado. Mas isso não aconteceu. E quando os planos deles foram frustrados, o desânimo apareceu sobre a vida deles. A estrada de Emaús, para aqueles dois, era um caminho de retrocesso. Eles estavam voltando para a sua vida passada. Agora a fé, a esperança em Cristo Jesus, para eles havia terminado. Voltar para Emaús seria abrir mão do projeto de Deus. Eles estavam tristes. Só que eles estavam totalmente desconectados com os acontecimentos recentes, com o que verdadeiramente estava acontecendo naquele momento. Jesus havia aparecido a alguns dos seus seguidores. Nós podemos ver isso claramente no texto que nós lemos. Como ele mesmo diz que foram ao sepulcro de madrugada, outros dos nossos foram lá e testificaram que Jesus não estava lá. Com certeza, aquele dia do caminho de Emaús era o dia mais importante para toda a humanidade. Era um dia sem igual, um marco, um divisor, pois nesse dia o Filho de Deus ressuscitou dentre os mortos. Nesse dia a morte foi vencida por Jesus Cristo. Nesse dia Deus triunfou sobre o mal. Nesse dia Ele garantiu o acesso da salvação para mim e para você. Era um dia de vitória pleno para Deus. Era um dia em que o ser humano devia comemorar, devia festejar. Mas o que acontecia com aqueles dois discípulos era totalmente diferente. O que acontecia com eles não tinha nada a ver com essa alegria da ressurreição, pois eles ainda choravam a morte, enquanto Jesus Cristo já estava vivo entre eles. A essa altura do caminho de Emaús, nós podemos aprender diversas lições. Primeiro, que o caminho de Emaús, ele vai tratar comigo e com você sobre a nossa desistência. Versículos 15 e 16 vai falar: o Senhor não desiste de nós. Não importa o quanto nós
podemos estar distantes de Deus. Jesus se aproximou deles, diz o verso de número 15. Meu querido, frustrações, desânimos, planos que deram errados, eu e você temos aos montes. Planos que nós julgávamos ser projetos de Deus e não eram, nós colocamos na conta dele. E às vezes nos afastamos. Começamos a nos esfriar, a deixar de lado, a parar de seguir, a olhar o defeito. O centro do culto para de ser Cristo. E aí é a roupa do irmão, é a janela, é o... né? Mas entenda que por mais distante que você está de Deus, Ele se aproxima de você. Essa aproximação de Jesus contigo tem um propósito: levar-nos de volta a Jerusalém. Tendo em vista que a promessa de Deus era: permanecei aqui em Jerusalém, até que toda a profecia se cumpra. Fica aqui que uma hora vai acontecer. Você não sabe a hora, nem o momento, mas isso vai acontecer. Há pouco cantamos: aguarda o dia. Assim como Cristo apareceu no caminho de Emaús para aqueles dois e cumpriu a profecia de ressuscitar ao terceiro dia, Ele vai cumprir a profecia e Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Em Jerusalém, os discípulos deviam ficar ali, esperando a promessa do Pai, até que o propósito maior fosse revelado. Lembremos que Emaús, para alguns, quando leem essa passagem, pode ter essa total conotação de retrocesso, de voltar atrás, de abandonar aquilo que era plano de Deus. Pode significar esquecer das promessas que Deus fez para suas vidas, mas também o caminho de Emaús é o lugar onde Deus escolheu caminhar com você. O local aonde Ele te traz de volta ao centro da sua vontade e reafirma essa promessa de que Ele vai voltar. Emaús não é uma fuga do problema. Nós devemos enfrentar a nossa Jerusalém, enfrentar os momentos que são difíceis nas nossas vidas. Naquele momento, estar em Jerusalém não era uma boa ideia para os cristãos. Pois assim como Jesus foi morto e crucificado, muitos cristãos estavam sendo perseguidos naqueles dias. Veja o caso de Pedro, que negou Jesus com medo de ser preso, porque era cristão. O que estava no coração desses dois discípulos? Voltar para Emaús, para fugir da opressão romana e de todo o problema que ali estava acontecendo? Ou será que realmente era total desesperança no seu coração? Aquele que era o líder maior, o grande mestre, estava crucificado numa cruz. Mas a Bíblia vai falar que eu e você devemos pegar a nossa cruz e segui-la, levá-la, caminhar com ela. E entenda uma coisa: da cruz só se desce de um jeito: morto. Ninguém sai da cruz vivo. Cruz era a morte. E essa mesma cruz nos crucificou, nos alcançou. E eu só saio dessa cruz morto para o mundo, mas vivo com o meu Senhor no céu. O caminho de Emaús foi um lugar de encontro com Deus. Jesus podia ter feito tantas coisas. Ele ressuscitou ao terceiro dia, agora vivo, andando entre todos. Tantas maravilhas ele podia ter operado, mas ele escolheu, ao terceiro dia, ao estar ressuscitado, alcançar aqueles dois que estavam desanimados. De tantas coisas que ele podia fazer, ele escolheu caminhar com eles. Jesus nunca vai te abandonar.
Ele sempre vai estar caminhando ao seu lado. O problema é que às vezes os nossos olhos estão como fechados, como diz o texto, e nós não conseguimos reconhecer essa caminhada. E ficamos perguntando: aonde está Deus? O que Deus está fazendo? Por que eu estou passando por isso? Por que eu estou sofrendo aquilo? E nos esquecemos que Deus caminha lado a lado, passo a passo. Da mesma maneira que Ele chegou até aqueles discípulos, Ele vai chegar contigo. No caminho de Emaús, Deus trata das nossas tristezas. Se você perguntar a qualquer um aqui dentro hoje, desde os menorzinhos até os mais grandinhos, você tem alguma tristeza? A resposta será sim. Elas podem ter proporções diferentes. Elas podem não ser da mesma maneira. Pode não ser a frustração de um relacionamento, pode ser, de repente, não é a perda de um emprego, pode ser o brinquedo que não ganhou, o lanche que não comeu, mas com certeza, todos nós aqui dentro hoje temos alguma tristeza dentro de nós. E a primeira coisa é não julgar a tristeza do próximo, porque cada um sabe o peso daquilo que carrega e a dor que tem com suas provas. Não adianta você dizer que a sua é maior do que a do outro. A sua pode ser grande para você, porque ela é sua, mas não é maior do que a do outro. Não importa o tamanho da nossa tristeza, podemos sempre desabafar com o Senhor. Nós podemos abrir os nossos corações todos os dias, na distância de uma oração, no dobrar de uns joelhos. Nós podemos perceber que a tristeza que estava causada no coração daqueles dois, porque Jesus Cristo havia sido crucificado, cegava a visão deles. Quando a tristeza, ela nos controla, é difícil nós falarmos de outra coisa. Sobre o que vocês estão conversando no caminho, disse Jesus. Pense bem, 3 anos intensos de ministério, muitas curas, muitos milagres. Jesus controlou a natureza para mostrar toda a sua soberania sobre a criação, mostrou autoridade sobre os demônios, e eles poderiam estar naquele momento falando: olha o que Jesus fez ali, olha o que Jesus... Não. Primeira coisa, como revoltado, Cleofas fala: como que você não sabe? Tu és o único estrangeiro em Jerusalém que não sabe o que aconteceu lá, o que fizeram com Jesus, as nossas autoridades, os nossos líderes religiosos entregaram Jesus à morte. Como que você não consegue ver isso? Mas a única coisa que eles se lembravam naquele momento era de Jesus condenado, calado, humilhado, cuspido, maltratado, crucificado até a morte. E eles se esqueceram das suas promessas. Aquela cena de Jesus crucificado não saía da mente deles. Eles não conseguiam se desligar daquilo. Aquelas dolorosas imagens fazem com que os seus corações agora sangrassem cada vez mais. Tamanha injustiça. A psicologia vai dizer que muitas vezes é mais fácil você lembrar de momentos tristes e dolorosos da sua vida do que os momentos felizes. E se você fizer uma rápida reflexão, você vai perceber que isso é verdade.
Muitas pessoas passam a viver nessa experiência do caminho de Emaús, de solidão, de desesperança, porque não conseguem mais ver os propósitos de Deus. Meu querido, se você está aqui hoje é porque Deus te ama e Ele tem propósito para a sua vida. Por isso nós precisamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança, a Bíblia. E não é só as coisas boas, mas sim fitar os nossos olhos neste exato momento da história, onde Jesus estava ressuscitado, onde Ele venceu a morte, onde Ele nos garantia pela graça a salvação. Quando você estiver triste, lembre-se que você é peregrino nesse mundo. No caminho de Emaús, Deus trata a minha e a sua decepção. Não importa o tamanho que ela seja. Deus trata conosco, porque a ótica dele é diferente da nossa. A maneira com que ele enxerga é diferente da que eu e você enxergamos. Ele não alimenta falsas expectativas como eu e você alimentamos. Nós sempre esperamos que vai ser diferente, que vai ser de outro jeito, que agora vai, porque agora não é dessa maneira que Deus trabalha. Verso 21. Ora, nós esperávamos que fosse Ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, e já é este o terceiro dia desde que tais coisas aconteceram. Eles olhavam diferente. Aqueles dois homens, eles esperavam uma coisa de Jesus, e eles receberam outra completamente diferente. Eles esperavam um reino político, receberam um reino espiritual. Eles esperavam guerra, um Jesus guerreiro à frente do seu exército, e eles encontraram um rei que falou de paz. Tome cuidado com as expectativas que você tem alimentado. Muitas delas não estão dentro do plano de Deus. Qualquer que seja a sua decepção, eu quero te dizer que Jesus está caminhando contigo nesta hora para cuidar delas. Ele é aquele que toca as nossas feridas, que toca as nossas decepções. Ele é aquele que quer mudar as nossas visões sobre o mundo, sobre as pessoas. Quando olhamos para pessoas as quais conhecemos, assim como muitos me conhecem desde 2008, acho que foi quando eu comecei a frequentar. Eu era um jovem imaturo. Quantas decepções eu posso ter causado durante esses 14 ou 15 anos de caminhada dentro da Igreja Batista? Me perdoe se você foi um desses. Só que muitas vezes nós esquecemos esse momento, que eu e você podemos ser a decepção de outra pessoa. Que as nossas atitudes podem ferir outras pessoas. Que a maneira com que a gente fala, com que a gente responde, pode ofender. E às vezes estamos tão preocupados em falar do outro, quando às vezes o culpado somos nós. O caminho de Emaús, ele trata a nossa incredulidade. Não importa se estamos vivendo uma crise de fé, se estamos com ela abalada por algum dos nossos motivos, precisamos aprender que é nas Escrituras que encontramos todo o direcionamento, que é nas Escrituras que nós enxergamos o norte para onde sairemos. Olhando para Cristo, nós conseguimos enxergar um futuro melhor e aumentarmos a nossa fé e não retrocedermos. Perceba que Jesus, depois de ouvi-los, ele aponta uma questão essencial e ele começa a falar sobre as Escrituras. E ele começa a falar, mas olha, os profetas não diziam isso?
Não era necessário que ele morresse, que ele padecesse para vencer a morte? E ele começa a lembrá-los o que a palavra de Deus dizia aos seus corações. Pois a tristeza e a decepção não estavam deixando eles enxergarem. Não deixe a tristeza do seu coração fazer você parar de ver a glória de Deus sobre este lugar. O Senhor é o mesmo e os planos dele são perfeitos. Deixe Deus trabalhar na sua vida. Perceba que quando nós estamos confusos ou estamos ansiosos, muitas vezes estamos esquecendo de buscar o refúgio na palavra de Deus. Mas não é só vir e ouvir e ler, é praticar aquilo que você ouve, é praticar aquilo que você lê. Mateus capítulo 22, verso 29 vai dizer que nós erramos porque nós não conhecemos as Escrituras. Qual é o seu nível de conhecimento? Quanto você aprendeu de Deus? Devemos nos apegar naquilo que Jesus nos ensinou e não aquilo que nós achamos ou pensamos. Meu querido, aquilo que eu e você pensa pouco importa para Deus. O que importa é o que a palavra dele diz. Mas eles eram, como diz a palavra, nécios e tardos. Nécios é ignorante. Se você pegar o Aurélio, ele vai além, ele vai falar sobre estupidez, sobre loucura. Tardio é aquele que demora a entender. Sabe quando você conta uma piada para alguém, e aí todo mundo dá risada e uma pessoa não dá? E aí a hora que todo mundo já parou de dar risada, de repente você ouve alguém dando risada, você fala, meu Deus, o que aconteceu? É porque a pessoa entendeu a piada só naquela hora. Você nunca teve alguém assim do seu lado, que deu risada depois dos 3 minutos que você contou a piada? Então, tardio a compreender. Eles não estavam entendendo ainda tudo o que estava acontecendo com eles. Porque as suas emoções conturbadas impediam que isso acontecesse. Quando as emoções sobrepõem a nossa razão, a confusão ela se instala sobre as nossas mentes. Suas emoções os impediram de crer no testemunho das mulheres e daqueles outros discípulos sobre a ressurreição. Entenda que já haviam dito a eles que Jesus havia ressuscitado. Eles já ouviram, mas o coração era tão triste que eles não enxergavam. Sabe, meu querido, quando você vai procurar o conselho de alguém, ou quando você vai conversar com o pastor, ou você quando vem falar comigo, ou um irmão de sua confiança, e você pergunta para ele, tá difícil minha vida, tá acontecendo isso, ele fala, calma, confia, o Senhor vai agir em nome de Jesus, cheio de fé e esperança. Aí você fala, totalmente descrente. Foi exatamente o que aconteceu com aqueles dois. Eles estavam tristes, e alguém chegou para ele, viu? Elas foram lá, o túmulo está vazio. Ele reedificou o templo ao 3º dia, ele venceu a morte, se alegre. Ele, está vazio. E aí foram outros homens e voltaram e disseram a mesma coisa, e eles continuam, alguém acho que tirou para limpar, estava emprestado o túmulo mesmo, né? Não era dele, ele nem tinha onde morrer, não tinha nem onde ser enterrado. Acho que usaram só para esse momento aí. Não deixe as decepções e as tristezas do seu coração tirar a sua esperança em Jesus Cristo. O mesmo Deus que caminha, é o mesmo Deus que liberta, é o mesmo Deus que sara, é o mesmo Deus que abençoa, que restitui. É o mesmo Deus. Jesus falou sobre a Escritura durante todo o caminho.
Sobre todo o caminho, Jesus falou da sua palavra. O caminho de Emaús vai tratar sobre a minha e a sua convicção na pessoa de Jesus Cristo. O quanto você acredita, o quanto você crê. Não importa o tamanho da minha ou da sua crise, não importa o tamanho do problema que nós estamos enfrentando, nós precisamos ter uma forte convicção de quem é Jesus. E aí nós poderíamos falar dos seus atributos: onisciência, onipresença, todo conhecimento, ao seu lado o tempo todo no caminho. E Ele detém todo o poder para fazer qualquer coisa. Em todo o percurso do caminho de Emaús, eles andaram e conversaram com Jesus, ouviram das Escrituras, mas não reconheceram Ele. Mas eu imagino como foi glorioso esse momento. Eles chegando ao final de uma longa jornada de caminhada. Jesus olhando para eles falando: tenha uma boa noite. Eu vou seguir aqui pelo caminho agora. E eles: não, caminhou com a gente até agora. Senta aqui, entra, fica com a gente mais essa noite. Está tarde já. Divino companheiro do caminho. Entra, toma o teu lugar aí, fica com a gente mais um pouquinho. Meu querido, o dono da casa era quem partia o pão. Aquele que era dono do ambiente, que tinha essa responsabilidade de partilhar. E deram essa responsabilidade a ele. Sabe por quê? Porque tudo está sob o seu controle. Mesmo eles talvez sem entenderem o porquê este homem estrangeiro, que eles não conheciam, que eles encontraram no caminho, agora estava sentado no lugar mais nobre da mesa, fazendo aquilo que era mais importante, que era partilhar o pão. Porque aquilo fazia parte do encontro de Deus para a vida deles. E ao partir do pão, eu imagino essa cena de Jesus rasgando o pão para partilhar entre eles, e eles reconhecendo a majestade de Jesus, e falando: ele esteve com a gente o tempo todo, e a hora que eles quiseram falar mais uma vez, Jesus não estava mais ali. Você consegue imaginar Jesus tratar das suas tristezas durante toda a caminhada? E eu faço isso uma comparação com a nossa vida terrena. Andamos, caminhamos, temos frustrações, tristezas, decepções. Muitas vezes não enxergamos Cristo no nosso caminho e continuamos caminhando tristes, abatidos, com a fé abalada. Mas se você não desistir de Jesus, um dia eu e você estaremos no céu e Ele vai partir o pão numa mesa onde todos nós estaremos reunidos para celebrar esta vitória eterna do bem sobre o mal. Você pode estar triste, abalado, mas não desista, porque o Senhor não desiste de você. Verso 33 vai dizer: e na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, que acharam reunidos 11 e outros com eles. Eles partiram, não perderam tempo. Todo mundo tem que dar um passeio pela estrada de Emaús na vida. Eu e você devemos, em algum momento, passar por ali. Talvez você esteja passando nesta hora, se sentindo sozinho durante a caminhada. A coisa mais triste do mundo é estar rodeado de pessoas e se sentir sozinho.
Mas olha a sua volta. Rapidinho, pode dar uma olhadinha para o lado. Você não está sozinho. Jesus colocou toda essa congregação, toda essa igreja para caminhar junto. Faça uso dela. Procure-nos. Peça ajuda. Às vezes nós não percebemos que Ele está do nosso lado quando nós estamos distraídos nessa situação. Mas o Senhor permite que nós não reconheçamos isso por um curto período de tempo. No meio do caminho, de repente, os seus olhos vão se abrir e você vai reconhecer o anfitrião da casa e vai reconhecer Jesus Cristo ao seu lado na sua vida. Os discípulos voltaram direcionados e motivados. E é isso que eu espero nessa noite, que os seus olhos, como é o tema dessa mensagem, estejam abertos e o seu coração comece a arder por Jesus Cristo, como o coração dele ardia dos dois enquanto Jesus falava com eles. E eles voltaram motivados. Que você, ao sair daqui, se sinta motivado a falar de Jesus. Saia do local que você está e volte para a presença de Deus, porque Jesus está vivo. Amém? Feche seus olhos. Querido Jesus, muito obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor é infinitamente bom para conosco. A tua bondade excede o nosso conhecimento. Existe uma paz que o Senhor prometeu também, que excede toda a compreensão humana. Se nessa noite alguém passa por um momento delicado, que o Senhor derrame essa paz sobre a vida dele. Entra com a tua providência. Caminha conosco, ó Pai, nesta nossa jornada. E que possamos reconhecer o Senhor em todas as coisas, em todos os momentos. Esta, Senhor, é a minha oração, em nome de Cristo Jesus. Amém.